Helenira Vilela, tudo bem? Como está você? Você estava assistindo aí um pouco, né, Helenira? Então, de vez em quando a gente conversa sobre isso, né, Mauro? É difícil dar bom dia, né? Pois Quando a é. gente se depara com essa realidade que está acontecendo todo dia, né? De vez em quando a gente tropeça nela, mas para algumas pessoas essa é o dia a dia, né? Todo dia tá ali. Essa coisa de a gente. Eu sempre andei muito em periferia, desde pequena, porque eu morava no Rio de Janeiro, em Niterói, na verdade, e estudava em escola da favela. E para mim era uma coisa normal. Eu ia na casa dos meus colegas, eu morava num bairro operário e subia nas favelas e tal. E essa coisa da presença da morte, e de lá para cá nunca parei, porque dei aula em periferia, porque faço trabalho comunitário, enfim. E essa coisa de você tropeçar com a morte todo dia, e ela ser cotidiana, né? Eu tenho essa sensação desde a infância, porque quando eu estudava, o colégio era conhecido na região, inclusive, como presídio. O apelido do colégio na região era presídio, porque ele era muito cheio de grade, ele tinha muros enormes, tem, né? Tá lá, funciona ainda. E eu me lembro dessa sensação, assim, de a cada 1, 2 semanas morria um colega, ou morria o primo, ou o irmão, ou, sabe, a gente tinha essa coisa de tropeçar, né? Tropeçar no sentido de ter que se deparar com aquilo. E há muitos anos, né, eu que tenho, por conta da história da Helenir, dos meus pais, essa coisa da memória, verdade e justiça, e do enfrentamento à tortura, né, o Tortura Nunca Mais, que a gente fala, e aí, de vez em quando, eu precisava dizer para as pessoas, mas olha só, tortura no Brasil não começou no dia que começou a ditadura e não terminou no dia que a ditadura terminou. A tortura existe no Brasil desde o Brasil se chamar Brasil, ou desde antes, na verdade. Uhum. Então, desde que os portugueses pisaram o pé aqui, né? Eles nunca fizeram uma coisa diferente de torturar e nunca pararam, e o Estado nunca parou de torturar. Então, até por isso, politicamente, a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, que tem uma tática que, em parte, justifica, que é essa coisa da defesa da democracia, da defesa das instituições, da defesa. E tá, mas para quem que essas instituições já funcionaram de verdade? Né? Uhum. Para quem que essas instituições estão disponíveis? Claro que não ajuda ninguém elas deixarem de estar disponível para mais gente, mas de verdade, para algumas pessoas, elas nunca chegaram. E essa tristeza, assim, você vê. E por isso também, Mauro, e ouvindo a dona Ruth, a gente percebe isso, né? Quando a gente conversou que o governo precisava de gente com estofo para entender o que é enfrentar o fascismo, a gente diz, a gente precisa de mulheres, a gente precisa de mulheres pretas. Aí sempre vem o idiota e fala, identitarismo, qual é a diferença? Não, a diferença é que a gente está falando da pessoa que viveu isso. E quem não viveu, não tem, não vai ter jamais. A gente tem figuras de homens brancos, por exemplo, o Luiz Eduardo Soares, o Drauzio Varela, que são homens brancos que se deslocaram dos seus lugares e foram encontrar essas realidades. E tem muitos méritos por isso, e são pessoas que eu respeito em vários aspectos muito. Mas eles não sabem o que é enterrar o filho, entendeu? Eles não sabem o que. E isso é igual ou pior, do ponto de vista da criação do tamanho de força que você precisa ter, do que alguém que foi torturado na ditadura, do que alguém que enfrentou guerras, do que alguém. Porque é uma guerra. É uma guerra. E é uma guerra, de um certo ponto de vista, muito pior, porque o soldado morto na guerra, pelo menos alguém te dá uma coroa de flores, uma bandeira e chama ele de herói. E no caso da dona Ruth, de todas essas mulheres, e aí a gente tem que ver que são mulheres, inclusive, se você for olhar também a busca pelos mortos e desaparecidos da ditadura, quem carrega essa busca são mulheres, são as mães, são as irmãs, são as avós, na Argentina e aqui no Brasil. Mas quando você vê essas mulheres, elas nem isso têm. Porque não tem ninguém para dizer que o filho delas era um herói, né? É Uhum. pior do que na guerra, muito pelo contrário, isso que a Rebeca estava falando, ainda vai dizer que o menino era um bandido mesmo que tem 1 ano. Então, enquanto a gente não enfrentar isso, enquanto a gente não parar de fingir, né, que é
que essa instituição, a gente vai perder para o Bolsonaro, para o Milei, porque eles, de alguma maneira, dão uma resposta. É a resposta errada, é a resposta que piora a vida dessas pessoas, é a resposta que aumenta o número de mortes, mas para essas pessoas, para boa parte dessas pessoas, é uma resposta. E nós não damos resposta nenhuma. É isso aí. A gente diz, não, quando melhorar a educação e saúde, vai resolver. Não. Não, pior, né? A resposta que gente como Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues começam a dar é a mesma resposta que o Bolsonaro dá, que a extrema-direita dá exatamente a mesma resposta. Começam a rezar pela cartilha, pelo terço da extrema-direita, né? Aí vai lá o Rui Costa e comemora o massacre de Cabula. O Jerônimo Rodrigues diz que a mãe Bernadette foi morta numa guerra de facções. Exatamente sem tirar nem pôr o Marcelo Castro, o Bolsonaro. É igualzinho, é igualzinho. Aí eu só preciso te dizer que só a palavra começa é que não é muito bem adequada, porque isso está acontecendo há anos, né? Quando você falou, porque, bom, desde que o Rui foi indicado, eu já botei a mão na cabeça e falei, porque a gente conhece esse histórico há tempo. Os governos do PT, todos eles, todos os governos estaduais, talvez um pouco menos e sofreu o cão a Fátima Bezerra. E eu botei talvez um pouco menos, repara que não é. Os nossos governos estaduais nunca enfrentaram essa questão. Não. Nenhum deles, do jeito minimamente digno. Vamos falar sobre a questão do funcionalismo, mas antes não posso deixar de te perguntar sobre a questão do Supremo. Teve uma entrevista histórica com você aqui, né, Rebeca? A gente se refere a essa entrevista a todo momento, tá? Em que você veio aqui e disse, muito antes de tudo acontecer, o Zanin foi escolhido porque é um homem branco rico. Depois eu descobri que ele ganhou, Helenira, 3 milhões. Ele ganhou 3 milhões de reais para fazer a defesa do Lula e depois fazer uma assessoria à campanha do Lula. Então, foi regiamente pago para defender o Lula e ainda precisava de um prêmio extra de ir para o Supremo. Então tá lá, deu no que deu, né? Ou tá dando no que tá dando e vai dar pelos próximos 27 anos. Agora, olha a estratégia da macharada, como você diz, dos homens brancos, inclusive, que se dizem de esquerda. O Lula vai lá ontem e nomeia a Daniela Teixeira, uma advogada branca, do Prerrogativas, e ótimo, para o STJ. Mas aí já, ontem mesmo, começou a campanha dos homens progressistas, entre aspas, brancos, ricos, das mídias, inclusive, que se dizem progressistas, para dizer, já deu, a cota das mulheres está cumprida, então para o STF não precisa mais. Né? Eu até ouvi um comentarista dizendo, vai começar de novo essa história, tem que ser uma mulher negra para o STF, desses termos, desse jeito. Aí já começa hoje o seguinte, bom, a cota das mulheres está resolvida no STJ, então agora vamos para aquilo que realmente importa na política. Ou é Bruno Dantas, ou é Jorge Messias, vamos garantir mais um homem branco lá no Supremo. O identitarismo do homem branco, ele é brutal, né? O identitarismo é impressionante como eles são eficientes em garantir a cota de 90% de homens brancos, que eles não querem nem 30%, nem 50%, nem 20%. A cota de homem branco tem que ser 90%, 95% nos lugares de poder. E aí, Mauro, é triste, né? Eu sempre digo que, nossa senhora, eu passo a maior parte da minha vida querendo estar errada. Eu juro, eu falo assim, gente, tomara que eu queime a língua, né? Tomara que eu esteja errada. E, enfim, meu filho aqui diz, infelizmente não, né, mãe? Você acerta com a frequência insuportável. Então, as pessoas estão surpresas e eu digo, mas, gente, olha o Gumex que esse moço bota no cabelo, entendeu? Não tem jeito, não é isso parece uma coisa superficial, mas é que a gente mostra o que é, né? Primeiro isso, e antes de tudo isso, o Cristiano Zanin é um advogado competentíssimo, e ele é muito bem pago para ser advogado competentíssimo, e uma das primeiras coisas que ele fez na STF foi garantir que o escritório dele pode funcionar perfeitamente sem ele, e que
ele pode julgar casos em que a mulher dele for defensora de representante de alguma das partes, ou escritório, né, que era o dele, que agora é só da mulher dele. E aí eu sempre fiz essa pergunta, né? Tá, mas se é por causa da defesa do Lula, por que não é Valesca? Porque, inclusive, eu já ouvi relatos de advogados que dizem que boa parte do brilhantismo do que houve do ponto de vista profissional era por causa dela. Mas, né? Eu testemunhei, ninguém me contou, a sacada que ela teve de alguns dos passos ali nos dias que o Lula, que a gente estava no Sindicato dos Metalúrgicos lá no ABC, sobre as estratégias para aquele momento ali, né? Inclusive políticas. Eu vi a Valesca ter boas ideias, mas enfim, não estou minimizando o trabalho dele, mas o fato é o seguinte, é que os homens brancos estão sempre garantindo a cota de 95% deles, eles batalham por isso. Nunca o fato dos homens brancos fazerem merda é justificativa para dizer que não vai escolher outro homem branco para fazer mais merda, né? E eu não preciso, né, reafirmar, porque o próprio Cristiano Zanin deixou bem claro que ele está ali porque ele é um homem branco rico e está ali para defender os interesses dos homens brancos ricos e está fazendo isso com muita eficiência junto com o Cássio e com o Anderson Torres. André Mendonça. O André Mendonça, eu sempre troco o André Mendonça com o Anderson Torres, então não sei por que cargas d'água. É o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, e ele tem sido um grande representante da burguesia brasileira, né? Bilionária, evangélica, fundamentalista cristã, ali. E isso é muito triste. Primeiro por isso, né? Ele vai ficar ali 27 anos. O que já é um absurdo em si. A gente é contra pena de morte, a gente é contra prisão perpétua, e eu sou contra qualquer coisa perpétua. Ninguém devia ficar for life em nada, né? Não, isso não devia existir. Sim, o Cristiano Zanin, mais do que o Cássio Nunes Marques e mais do que o Anderson Torres, me fazem ter um instinto de que alguém tem que fazer uma proposta de emenda constitucional para botar mandato no STF. Dizer, o cara vai ficar 10 anos. E já é um monte. O Brasil foi condenado a uma prisão perpétua que é ter o Zanin 27 anos. Exatamente. Quem foi condenado à prisão perpétua foi o Brasil. Pelo Lula. Pelo Lula. Condenado pelo Lula e pelo identitarismo do macho branco a ter um cara desse no STF. Mas, assim, eu vou lembrar outro caso que foi emblemático, que o Podivão estava sentado, e o Podivão é um advogado que eu respeito muito, eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com ele uma vez, assim, sei lá, 15 minutos, ele é uma pessoa ótima, né? Mas para você ver as contradições dessa posição de advogado, ele estava ali sentado do lado do Stedley, quando o Stedley estava depondo na CPI, e o Podivão tem procuração e defende o Salles também. Então, ele estava sentado na mesa e ele trabalha para as duas partes. E isso não é uma crítica ao fato dele trabalhar, porque para advogado isso é normal. Mas politicamente isso significa. E o Zanin, idem. O Zanin, se você pegar a carta de clientes do escritório dele, tem todo tipo de gente, entendeu? Eu tenho um grande amigo que é advogado criminalista, que um dia eu estava conversando com ele, ele falou, não, Helenir, eu defendo tudo que é de pior na sociedade. Ele é o trabalho dele. E ele tem que fazer isso e faz parte. Se a gente tivesse uma democracia melhor, todo mundo tinha que ter direito a um ótimo advogado, mesmo que fosse a pior pessoa. Porque, né, Dona Ruth estava ali explicando, mesmo que fosse bandido, não tinha o direito da polícia fazer o que faz, as pessoas têm que ter direito. Seja estuprador de criancinha, eu lido com isso, né? Eu lido com ter que construir uma racionalidade suficiente para sair da vontade do olho por olho que a gente sempre tem. Isso chama civilidade, democracia, isso chama essas coisas para a gente entender que sim, o pior estuprador de criança tem que ter direito ao melhor advogado. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que só tem direito ao melhor advogado quem tem muito dinheiro para pagar. Ou algumas poucas pessoas que dão sorte, porque às vezes tem defensores públicos que são quase heróis em lutar, inclusive a Defensoria Pública é um dos lugares onde mais a gente discute política de segurança pública, porque são
heróis que ganham comparativamente muito mal, mas comparativamente com quem, né? Se comparar com esses advogados dos ricos brancos da burguesia, os defensores públicos ganham muito mal, se comparar comigo, que sou professor, eles ganham muito bem. Mas, em alguns lugares também, depende do estado. Mas o povo da defensoria pública, às vezes, só que mesmo a pessoa pobre que consegue achar o melhor advogado defensor público, e tem alguns que são heróis, esse advogado não tem as mesmas condições para trabalhar que o cara que ganha 3 milhões. Ele tem trocentos mil casos, ele não tem assessoria, ele não tem tempo, ele não consegue fazer perícia, ele não consegue fazer um monte de coisa que precisaria para fazer a defesa da pessoa direito. Então, assim, a gente não lida com isso. E a gente, mas voltando para o caso do Zanin, a gente não lida com o fato objetivo de que quando a gente diz que a gente quer uma mulher negra, a gente não está falando só da foto. E sim, a foto em si já é alguma coisa. Porque a gente tem que parar com o identitarismo do macho hétero que quer cota de 95%. Ele precisa dividir um pouco o espaço da foto também. Mas não é por causa da foto. É porque, concretamente, e às vezes eu explico isso para os meus amigos. Assim, Mauro, quando foi na sua vida que você acordou de manhã pensando, será que se eu vestir essa roupa eu vou sofrer um assédio? Ou, indo para esse lugar, talvez seja melhor eu não botar esse short, mesmo eu estando indo para a praia, eu não vou botar esse short porque eu vou ter que passar em tal lugar e aí isso não vai ser bom. Ou muito pior do que isso. Você consegue imaginar, e aí eu pessoalmente não passei por isso, mas eu tenho 1000 amigas assim, o que é você acordar de manhã na sua cama, no seu quarto, com medo de alguém mexer na porta, e você sabe que o teu estuprador pode estar entrando na porta, e o teu estuprador não por um acaso é o seu pai, o seu tio, o seu irmão, o seu avô, o seu padrasto, seu marido. Assim, o seu marido. Então, assim, isso constitui uma visão de mundo. O que a dona Ruth, a Rebeca e as minhas amigas com quem eu convivia na favela vivem, de acordar de manhã sabendo que uma das possibilidades é tropeçar no primo assassinado quando estiver indo para o trabalho, ou ter que lidar com o fato de que o seu filho pode não voltar, ou você pode voltar e ele pode estar morto, todo santo dia, mesmo que nunca aconteça. Para quem não acontece, porque para quem acontece, o tamanho da tragédia, a dona Ruth deixou bem claro para todos nós. Mas para quem não acontece, a expectativa de que isso pode acontecer, a expectativa... tem uma tirinha do Armandinho, que era ele e um amiguinho negro andando de bicicleta, são parados pela polícia, e a polícia... Para quem não sabe, Armandinho, aquele menino de cabelo azul do Becker, é uma tirinha de criança, mas é uma das coisas mais politizadas. Aí a tirinha tem 3 quadrinhos. Primeiro quadrinho, eles estão felizes andando de bicicleta. Segundo quadrinho, a polícia para e pergunta, você tem nota fiscal dessa bicicleta? E o Armandinho está fazendo uma cara tipo, quê? Nota fiscal? Uma criança de 6 anos. E o menininho negro tira a nota fiscal. Isso muda a forma como a vida é para essa pessoa. O fato de você botar lá, e isso mesmo que seja rico, tá? Outro dia, tem um TEDx da Thaís Araújo falando isso. Meu filho é um menino negro, na época tinha, sei lá, 8 anos, e ele não pode simplesmente andar de bermudão, não sei, não importa se ele seja rico, filho de atores da Globo rico, ele deve ter a nota fiscal do tênis caro que ele está andando dentro do bolso. Que é a primeira coisa que eu jogo fora quando chega em casa, nem chega em casa, em geral, na minha casa. Eu que tenho um filho que é pardo e um filho que é muito branco, várias vezes disse para o meu filho que é pardo, porque eu moro em Santa Catarina, né? Então, a gente precisa lembrar que também ser negro em Santa Catarina não é a mesma coisa que ser negro na Bahia. Mas eu disse para ele, não saia de casa sem documento. E eu nunca disse para o outro. Porque não precisa. Porque para o outro não faz diferença. Se ele estiver andando sem documento, primeiro, ninguém nunca nem vai pedir o documento para ele. Nunca pediu.
eu entrei com esse meu filho, que nunca, ele viajou de avião a vida inteira umas 5 vezes. Eu viajo de avião toda semana, todo mundo que acompanha aqui o programa sabe o quanto eu ando de avião. Aí a gente veio para a posse em Brasília, ele veio de avião com a gente. Olha, fomos sorteados na revista. Ele, né, foi. Que sorteio na revista aleatória. A única vez que a gente fala. Não é sobre a cor da pele necessariamente. Alguém falou aqui, né, essa semana nos comentários, então não pode ser branco mais. A questão não é essa, né? A questão são os pactos, que a branquitude, que é um sistema muito maior, muito além do que a cor da pele das pessoas, está dado no Brasil. Então, é sobre essas questões que a gente fala aqui, né? Que são muito maiores. Quero aproveitar você aqui, Elenira. Você tem que sair, né? Você tem uma manifestação daqui a pouco, mas não vamos mudar de assunto. Precisamos, senão não vai dar tempo. E é o seguinte, os efeitos do déficit zero do Haddad já se fizeram sentir no mesmo dia em que o governo nem mandou ainda o orçamento. Vai amanhã para o Congresso com o tal déficit zero. Déficit zero, eu sempre digo, é um mantra do liberalismo, do neoliberalismo. É sempre bom lembrar que antes de Haddad, quem prometeu déficit zero no Brasil? Guedes, Paulo Guedes, né? Prometeu não cumpriu, David. Oi? Prometeu e não cumpriu, diga-se. Prometeu e não cumpriu, por sinal, aparentemente o Haddad prometeu e não cumprirá também, será? Então, para fazer déficit zero, tem que lançar o país na recessão, pelo menos a esquerda e os economistas progressistas sempre disseram isso. Precisam me avisar, Elenira, se mudou. Até alguns meses atrás, os economistas de esquerda, os economistas progressistas diziam déficit zero é um caminho mais curto para a recessão. Déficit zero é um mantra dos neoliberais. Agora o Haddad está falando, só fala em déficit zero, ok. Mas ontem já se fizeram sentir os efeitos do déficit zero e Elenira foi uma das vítimas. A Elenira estava lá numa reunião, né, da Mesa Nacional de Negociação, acho que esse é o nome, né, Elenira? Mesa Nacional de Negociação, em que o governo diz o seguinte, ano que vem, reajuste do funcionalismo público federal. 1% num país em que a meta oficial de inflação é 3%, ou seja, o governo ontem anunciou oficialmente ao funcionalismo público federal. Vocês entraram pelo cano, ano que vem vocês vão perder o seu salário. Eu soube que foi um bafafá nessa reunião. Conta para nós o que aconteceu antes de avaliar, Elenira. Então, primeiro dizer que não é 1%. Nem é 1%, viu, Sérgio? O que o governo disse... O problema é o seguinte, é que a mídia burguesa não cobre serviço público direito. E aí, isso aí não é... A informação não é essa. O que o governo disse, objetivamente... Primeiro, eu só vou contar o que ele disse. O que a gente pensa a respeito é outra coisa. O que ele disse foi, nós não temos um índice para apresentar. Inclusive, quando começou essa coisa do 1% dentro da reunião, porque essa notícia foi parar no Extra, antes da reunião terminar, a gente já recebeu o link. Essa recorte que eu mostrei aí do jornal Extra do Rio de Janeiro. Isso, do Globo, O que acontece? Ele disse o seguinte, nós fizemos muito trabalho junto à equipe econômica, o Congresso e não sei o quê, e o que tem disponível para dar reajuste para servidores ou para qualquer aumento com despesa de pessoal é 1,5 bilhão. Então, você pega o dinheiro que tinha, soma 1,5 bilhão, é o que tem disponível para gastar com despesa de pessoal. Só que o gasto com despesa de pessoal é tudo. É o fundo constitucional do GDF, são todos os salários, todos os benefícios. Então, o que acontece? Por exemplo, está acontecendo já a mesa de negociação que vai alterar as carreiras da FUNAI e da Agência Nacional de Mineração. Vai ser instalada segunda-feira a mesa que vai debater a alteração de carreira dos técnicos administrativos da educação federal, que pega institutos federais, universidades federais e Pedro II, e vai ser instalada a mesa da segurança, que na verdade são 3 carreiras, PF, PRF e os agentes penais. O que acontece? Qualquer coisa que mudar nessas carreiras aí também está dentro desse 1,5 bilhão. Ou seja,
É bem provável que se essas negociações caminharem minimamente bem, o 1 bilhão já vai ser consumido nessas negociações. Isso aí deve custar, assim, a gente não é conta muito precisa, porque nem deu tempo da gente parar para fazer uma análise melhor. Mas a gente analisa que aí já vai uns 300, 400 milhões. Para você ter uma ideia, Mauro, o custo de aumentar o vale alimentação de R$200 em maio que a gente teve, para todos os servidores ativos, lembrando que os aposentados não recebem vale alimentação, e contando que a gente tem mais ou menos meio a meio entre ativo e aposentado, a gente tem 625 mil ativos e 658 mil aposentados, então só metade recebeu, foi 1 bilhão e 100, para dar R$200 de aumento no vale alimentação do Executivo Federal. Então, esse valor, com o risco de parecer muito doido, né? Mas para essa situação é irrisório. E depois que teve o reajuste de 9%, que foi dado a partir do meio do ano, né? Então, o reajuste de 9%, que foi aprovado quinta-feira e sancionado segunda, aprovado na Câmara e no Senado quinta-feira e sancionado segunda, ele custou 11,2 bilhões. E 9% não dá conta de reajustar nem as perdas dos 2 anos de Bolsonaro. A gente estava pedindo antes, né, no governo Bolsonaro, um reajuste de 29,4%, que era o correspondente à inflação acumulada do governo Bolsonaro. É quase 30% só o governo Bolsonaro. Só que as categorias ou estão sem nenhum reajuste desde 2017 ou desde 2019. Não tem nenhuma... Exceto militares, né? Não, isso tudo eu estou falando de civil. Aí militares... Mas aí, Mauro, vou te dizer... Conta, Poder Judiciário não conta, Legislativo não conta. Legislativo não conta. Falando que no passado se chamava Barnabé. É o funcionário do Executivo Federal. Não é tão Barnabé, porque inclui, por exemplo, sei lá, auditor fiscal, né? Sim. Inclui o povo do Itamaraty. Tem gente ali no meio que ganha bem, mas é obviamente muito minoria. Se você comparar só com saúde, educação e previdência, que são os 3 maiores ministérios do ponto de vista do número de servidores, só aí já dá mais da metade, tá? Na verdade, dá uns 80% disso aí, uns 400 mil servidores estão quase na saúde e educação. Só técnico administrativo e educação são 250 mil. Então, mas aí eu estou falando 250 mil ativos e aposentados, então não é tudo dentro dos 600. Mas, enfim, o que a gente tem que perceber, então, é que o que o governo fez ontem, conta? Porque como é que tá todo mundo puto. Porque a matéria do Extra diz que teve até tumulto na reunião, que as pessoas ficaram muito indignadas. Né? Tumulto, acho que não, assim, né? Mas teve, assim, a gente ficou muito indignada. A minha fala tá gravada até. Falou, cara, assim, vocês não estão, né? Não estão levando a gente a sério. Eu cheguei a dizer para eles, bom, então vamos fazer o seguinte, bota o Haddad aqui na nossa frente para ele olhar na nossa cara e dizer... Porque, assim, por exemplo, vai gastar 1 trilhão em PAC. Tudo bem. No PAC tem várias coisas que não vai contratar servidor público porque já está na conta que vai funcionar terceirizado por meio de concessão, tipo porto, estrada. Mas escuta, não vai construir uma escola, um hospital, um instituto federal, uma universidade federal, não vai ter centro de pesquisa, porque para ter qualquer dessas coisas, precisa ter gente trabalhando. E tem isso, tá? Esse aumento de despesa com o pessoal inclui, inclusive, contratações novas. Ou seja, não tem dinheiro. Dizer que tem 1,5 bilhão é dizer que não tem dinheiro nenhum. Na prática. É dizer que não vai repor inflação. É dizer que você vai deixar os servidores públicos que passaram 6 anos, no mínimo, com salário congelado, quando o Paulo Guedes promoveu, de propósito, o aumento inflacionário, porque foi isso que aconteceu, e a gente teve inflação na casa dos 12%, e que quando você faz um sobre o outro, a perda para as pessoas mais pobres chega a 60% do poder de compra. E disse, desculpa aí. Na prática foi isso. A gente ficou muito indignado, tem todo um processo de mobilização, a gente fez uma reunião de avaliação ali mesmo, inclusive, depois que o governo saiu. E aí, assim, a resposta das pessoas que estavam representando o governo
poxa, se vocês consideram que a melhor remuneração dos últimos tempos foi em 2010 no governo Lula, vocês têm que dar algum crédito que a gente vai valorizar vocês em algum momento. Não é assim que a vida funciona, gente. Não é assim que a vida funciona. Eu não tenho como dizer para os meus colegas que estão ganhando 3, 4 mil reais, que eu não ganho isso como docente, mas eu trabalho com gente que ganha, né? E assim, eu já perdi também 40% do meu poder de compra. Mas é verdade que isso não me faz ainda tirar. Eu tenho colegas, por exemplo, que não dão mais conta de pagar plano de saúde, que tiraram os filhos da escola, que estão, sabe, que você vê a qualidade de vida perder mesmo, que estão super endividados, porque durante a pandemia, como servidor público era o único que continuava tendo salário, ele pediu empréstimo para ajudar a família inteira, que o fulano que o negócio quebrou, não sei quem que perdeu o emprego, nananã. E as pessoas até conseguiram recuperar as próprias vidas, mas não pagaram essas dívidas para quem se endividou, né? Então, eu não posso. Essas pessoas estão em situação muito ruim mesmo, trocando de bairro, né? Indo morar em condições precárias, né? Você fala, não dá para você dar essa resposta e dizer, tenham paciência, deem crédito para nós. Se fosse o Bolsonaro, era bem pior. Óbvio. Desculpa, Rebeca. Não, imagina, o Fernandão, ele só comenta aqui também a situação em São Paulo. Ele diz, aqui em São Paulo tivemos aumentos bons de salários de servidores estaduais, acima da inflação. Desse jeito, Tarcísio vai acabar levando os votos do funcionalismo, ele diz. Tem vários governos estaduais que fizeram. Vamos lá, também. Só ver se eu entendi, Lenira. O que você está me dizendo é que, na prática, o que o governo federal anunciou ontem para os funcionalismo é que, depois de 6 anos, né, que vocês tiveram de congelamento, porque começou no Temer, né? Depois de 6 anos de congelamento, que foram as políticas dos governos Temer e Bolsonaro para o funcionalismo público, em 2024, esta política terá continuidade. Teve uma interrupção ali pela PEC da transição, que deu esses 9% de reajuste, que digo de novo, para as pessoas mais pobres, fez pouca, os que ganham menos, né? Que é a grande maioria. Saiu a pesquisa do próprio IPEA, há 2 semanas atrás, dizendo mais da metade do funcionalismo, 70% do funcionalismo do Brasil ganha menos de 5 mil. Eles vão dizer, não, a gente deu os 9%, que, né, não foi isso, mas, enfim, né, tivemos aí esses 9%, que resolve muito pouco, porque a gente sempre tem que fazer essa conta, né? Para quem ganha 3 mil reais, 9% é 270 reais. Né? Aí, 270 reais, a pessoa ganhava 3 mil, ganha 3.270, com o negócio da tabela do imposto de renda, talvez ele tenha caído de faixa ali, tá pagando, sei lá, 12,5%, então vai sobrar uns troquinhos. Mas, gente, a vida da pessoa não mudou significativamente. É claro que é melhor do que nada, mas... E aí, isso não é exatamente uma novidade, porque no primeiro ano do governo do Lula, eles deram 0,5% para os servidores. Dessa vez eles deram. A gente conseguiu os 9%, mas com uma perspectiva... E aí, assim, quando a gente fez a negociação, só para deixar isso claro para as pessoas, a gente fez uma proposta contida, que não tem aumento real, é só recuperação do poder de compra, é 0 aumento real, em 3 vezes. Então, assim, para ser uma política salarial até o final do governo, diferenciada em 2 grupos, para o grupo que tinha tido o último reajuste em 2017 e o grupo que tinha tido o último reajuste em 2019. Que aí até teve durante o governo Temer, porque era uma lei que foi sancionada pela Dilma, que o Temer só cumpriu. Que era um reajuste de 5%, tá? Também não pensem que era, nossa, né, 30% de reajuste. Não, um reajuste de 5% em 2019, para quem teve. Então, a gente fez em 2 grupos, dividido em 3 vezes, o que dava 3 vezes 11% em pouco, para os que tinham tido o último reajuste descontado desse ano, em 2019, e 15 e pouco para quem tinha. Ele respondeu que não, que é isso que você falou, não vai recuperar nem a inflação de 2023. Chocante. E como é que fica para o funcionalismo olhar que o Supremo aprovou para si próprio, e aí isso vai ter repercussão para todo o Poder Judiciário brasileiro, um reajuste de 5,4% ano que vem? Eles vão para um salário de 44 mil reais, mais casa paga, mais carro pago,
mais segurança, mais o lanchinho da tarde nas sessões do Supremo pago, mais viagens internacionais pagas. Oi? Auxílio paletó. Auxílio paletó. Como é E que coisas é? assim. É chocante, né? Professor trabalha menos que ministro do Supremo? Professor trabalha menos que ministro do Supremo? Eu tô até rindo, demora, porque... ai, Jesus, não, né? Nossa Senhora, não. Eles têm 60 dias de férias, né? E tem gente querendo dizer que a gente tem muitas férias porque tem 45 dias de férias, porque as pessoas não imaginam o que é, né? Enfim, né, Mauro? É terrível, é terrível. O pior é que o argumento é assim, mas é que eles são poucos. Não, de verdade, o orçamento do Judiciário e do Legislativo é separado. Eles aprovaram para o Judiciário e para o Legislativo já 3 parcelas de 6%. Está aprovado no Congresso de reajuste. Que foi, inclusive, do ponto de vista do Judiciário, um desrespeito a uma negociação que eles tinham feito, que era 2 de 9 já, né? Enfim, é muito indignante, e é isso, assim, não existe direito, se não tiver um serviço público, um servidor e uma servidora pública que torne esse direito efetivo. Eu tenho direito à educação. Tá, então quer dizer que tem que ter um auxiliar de sala, alguém que abre a porta, alguém que trabalha no Xerox, alguém que trabalha no laboratório, alguém que trabalha no registro acadêmico, alguém que trabalha e docentes, e, né, para poder você ter direito à educação. Eu tenho direito à saúde. Eu tenho direito. Qualquer direito tem que ter um ser humano, na verdade, um conjunto grande de seres humanos que trabalhem para você acessar esse direito para ele ser concreto. E aí vou dizer de novo, faz PAC, vai construir. Porque o governo Lula vai construir mais 300 unidades de Instituto Federal, é isso que eles estão dizendo. Tá. Vai botar os prédios e vai fazer o quê? Porque o que é um Instituto Federal? É um conjunto de servidores e servidoras que atendem o povo. Exato. Agora, Helenira, diante, né, desse novo cenário, diante de todas essas atuações que a gente viu, o que as entidades do funcionalismo vão fazer? Como que vocês têm se articulado? O que vocês têm pensado para os próximos atos aí? Então, a gente vai ter uma reunião sexta-feira de manhã, mas o que, em princípio, a gente, além do ato que vai ter agora, a gente também vai participar do evento ali meu Deus, da comissão de orçamento, para dizer para a comissão de orçamento da Câmara que precisa ter verba para os servidores e servidoras. A gente vai, sexta-feira, ter uma reunião em que a gente vai traçar um calendário de mobilizações. Em princípio, o que está proposto, que a gente vai confirmar se vai ser assim sexta-feira, semana que vem, ter mobilizações nos estados e provavelmente na outra a gente fazer caravana Brasília para trazer para cá. E aí, é assim, o processo de negociação funciona. A gente pressiona, o governo não responde, a gente aumenta a pressão. Então, o que primeiro vão ser atos, depois provavelmente vão virar paralisações, e se o governo não der resposta, vai ser greve. Porque aí, assim, não tem jeito, né? A gente não tem... A gente está lá trabalhando todo dia. A gente segurou essas instituições enquanto o Bolsonaro estava tentando destruí-las. A gente salvou vidas nesse país. A gente manteve coisas em pé. E aí, assim, não dá para a resposta ser desculpa aí que eu tenho que manter aqui o pagamento da Bolsa Banqueiro e aí não sobrou dinheiro para vocês. Porque a Bolsa Banqueiro são 400 bilhões. E a gente está pedindo 15 bilhões para que a Bolsa Banqueiro atende 2 mil, 5 mil pessoas, e a gente está pedindo um reajuste para atender 1.200.000 pessoas que trabalham para o povo brasileiro ou que trabalharam sua vida inteira para o povo brasileiro. Garantindo que o Bolsonaro não pudesse roubar as joias, que não pudesse cobrar comissão para comprar vacina que não funcionava, garantindo que as instituições funcionassem, garantido para fazer o genoma do vírus aqui no Brasil em 48 horas. Tudo foi servidor público que fez. Universidade, instituto, enfermeiro, atendente da aposentadoria, né?
Então, hoje tem esse encontro lá, uma manifestação, mas é também conversa lá na Comissão de Orçamento da Câmara. Primeiro a gente vai de manhã para o Espaço do Servidor, que é no Ministério de Gestão e Inovação, para a gente fazer pressão sobre o Ministério. Daí vai para o Congresso à tarde fazer mobilização. E amanhã também tem, enfim, atividades aqui que a gente mantém aí a pressão sobre o governo, para o governo dar a resposta, porque, né, na base do tapinha nas costas e sejam compreensivos, não vai rolar, gente. Não tem como ser compreensivo. A gente precisa que o governo seja compreensivo. Só para encerrar, Helenira, porque assim é impressionante como o discurso da direita tem entrado, né, na cabeça e na política de segmentos da esquerda cada vez mais. A gente viu agora o que são essa sucessão de 3 governos do PT na Bahia, em que a regra foi matar negros, privatizar tudo, destruir a educação, né? São os 3 grandes... Militarizar a escola. E militarizar a escola. 100 escolas militarizadas na Bahia. Só o governador Rui Costa é responsável por implantar mais escolas militarizadas do que todo o programa do Jair Bolsonaro. Enfim. Mas tem um outro discurso que vai entrando também na cabeça das pessoas de esquerda, que ao final precisa fazer reforma administrativa. Precisa racionalizar. Tem gente demais. E eu queria apresentar de novo, apresentei logo cedo, e aí ouvi teus comentários, o Brasil tem isso aí, mais ou menos 600 mil servidores públicos federais na ativa. O total de servidores públicos nos 3 níveis de governo no Brasil é 11 milhões, 12% da população aproximadamente. A Argentina tem 19%. O Uruguai tem 17%. O Chile tem 13%. Gente, o Chile do Pinochet, selvagemente neoliberal, 13%. Pode parecer pouco, mas bota 1% a mais em cima de 11 milhões, né? Vai dar 12 milhões, não é mais 1 milhão de pessoas. Os Estados Unidos têm 13,5%, a meca do capitalismo, 13,5%. Os países da OCDE, 23%. A França, 20%. A Dinamarca, 30%. A Suécia, 25%. Então, uma das maiores cascatas que começa a contaminar a esquerda brasileira, essa conversa fiada aí de que o Brasil tem muito funcionário público, né? Isso faz um tempo já, né? Não é uma coisa recente. Tem dois mitos, né? O mito de que tem muito servidor público e o mito de que o servidor público ganha horrores melhor do que o trabalhador da iniciativa privada. O segundo mito, esse eu já vou dizer assim, primeiro, se fosse verdade, o que a gente tinha que fazer era trabalhar para os trabalhadores da iniciativa privada ganharem melhor, e não para os servidores públicos ganharem pior, já que o salário médio, e aí essa pesquisa do IPEA diz, 75% dos servidores públicos ganham R$5.000 por mês, até 5 mil reais por mês. E aí, se você baixa essa faixa, 50% dos servidores públicos no Brasil ganham R$3.000 por mês. Aí as pessoas falam assim, mas é servidor municipal. É verdade, os servidores que ganham pior, na sua grande maioria, são servidores municipais. Mas se você pegar desses 600 e poucos mil que tem trabalhando no serviço público federal, a metade ganha 5 mil também. Então, você não está falando, não, mas olha aí, o cara no Ministério Público ganha 20 mil para ser, né, sei lá, para ser auxiliar, não sei o quê. O cara da Receita Federal ganha 25 mil para ser... Sim, gente, isso é a minoria da minoria da minoria. E não por acaso essa minoria é de homens brancos, quase toda. 70%, 80% desses servidores muito bem remunerados são homens brancos. Mas aí tem algumas coisas. Primeiro que é o seguinte, por exemplo, setores estratégicos, como Receita Federal, pesquisa, universidades, saúde. Se você não paga um salário minimamente decente, os bons na área vão para a iniciativa privada. Eu me lembro muito quando eles lançaram os Mais Médicos, e os médicos se indignaram porque o salário era 10 mil. Aí eu falava, nós professores, a gente está aceitando os 10 mil bem felizes, a gente não fica indignado. Mas, de fato, se você quer médicos trabalhando no serviço público, 10 mil é um salário muito baixo, porque a média dos médicos não ganha isso no mercado, né? Atendendo por convênio. Então, se você não tiver um parâmetro de concorrência, como é que você vai ter um engenheiro naval trabalhando num porto ou desenvolvendo tecnologia num centro de estudo e pagar 15 mil para ele?
É um bom salário comparativamente com a média dos brasileiros? É. Mas se ele for trabalhar numa empresa privada, ele vai ganhar 50. Aí você não concorre, entendeu? Aí você só vai ter... Você não vai ter os melhores trabalhando para o povo, você vai ter os piores trabalhando para o povo. Ou os não tão melhores, seja, né? Então, você tem que ter o minimamente... No caso de auditor fiscal, se você pagar um salário muito baixo e botar ele para fiscalizar uma pessoa que está sonegando milhões, o que vocês acham que vai acontecer? A empresa vai comprar ele para ele não fiscalizar. Então, você tem que ter um mecanismo de você estar falando, primeiro, que você quer os melhores trabalhando para o povo. Se você quer os melhores, você tem que pagar um bom salário. Segundo, você quer que as pessoas tenham dignidade no trabalho que estão fazendo, e isso também tem a ver com ter um bom salário e condições de trabalho. Terceiro, é simplesmente mentira. Não é verdade que a maioria dos servidores públicos ganha tão bem. E quem dera fosse, porque a gente quer uma sociedade em que ninguém ganhe 1 milhão e todo mundo possa ganhar 15, 20 mil, que é o salário da dignidade. O salário do DIEESE, que é o salário mínimo constitucional, ou seja, para fazer tudo o que está previsto na Constituição, que deveria ser suficiente para ser feito com um salário mínimo, é 7 mil reais, quase. O que nós estamos dizendo é 75% dos servidores públicos não ganham o salário mínimo do DIEESE. Ou seja, não ganham o suficiente para ter a dignidade do que a Constituição Federal diz que deve ser o mínimo de condições de vida, para ter condições de vida. Então, a gente tem que parar com isso. Primeiro isso, eu não estou bem quando o coleguinha está mal. Então, não é porque ele ganha melhor que eu que necessariamente eu tenho que trabalhar para ele ganhar menos igual a mim. Isso não faz sentido. Todo mundo junto tem que trabalhar para você que está ganhando menos ganhar melhor. Segundo, é mentira que tem tanto servidor público. Não tem. A gente está precisando. E tem o seguinte, o Paulo Guedes fez uma reforma administrativa porque ele não contratou ninguém no lugar das pessoas que se aposentaram e morreram. E isso a gente está falando de um déficit de 80 mil servidores públicos. Uma redução em números absolutos de 80 mil servidores públicos na ativa no Serviço Público Federal. Isso significa que o seu atendimento piorou. Entendeu? Porque eu não dou conta de fazer, eu e mais 3, o que eu e mais 5 faríamos como professores de matemática no Instituto Federal. Tem jeito. Né? Se tinha 10 enfermeiras e passou a ter 8 num determinado setor, está faltando, o trabalho fica pior. Se tinha 8 pesquisadores e passou a ter 3, e aí, para terminar, uma coisa que foi dita ontem na reunião, o cara da Receita Federal fez, a primeira coisa que tem que fazer para aumentar a arrecadação, e aí teve uma coisa que o governo disse para nós, que a gente tem a previsão de que provavelmente aumenta em 15 bilhões a arrecadação até maio de 2024, e uma parte a gente pode separar para isso. Ele falou isso, né? Como que aumenta a arrecadação se não tem auditor fiscal para fazer? Porque sabe o que o Guedes fez? Reduziu a metade o número de trabalhadores da Receita Federal. Absurdo, né? Como é que diminui a sonegação? Se não tem gente para trabalhar. Então, tem que contratar gente. Sim. Muitos absurdos, né, Lenira, na luta, acompanhando, trazendo tudo aqui para a gente. Olha, queria ficar aqui te ouvindo, Lenira, mais a tarde toda, porque você sempre tem pontos muito expressivos e qualificados, né, para explicar toda a situação para a gente. Mas é isso, né, Maurão? É isso aí, mas quarta que vem tem mais Helenira aqui. Obrigado, Helenira. Veja, e eu nem falei de preservação ambiental, de defesa de indígena, enfim, né? Beijo, gente, vou pro meu ato lá. Obrigada, meu amor.